Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Olá! Hoje nós vamos conversar sobre Friedrich Nietzsche e a sua famosa e polêmica frase Deus está morto. Para que nós possamos começar essa reflexão, é preciso que nós façamos algum esforço para eliminarmos alguns preconceitos que às vezes nós trazemos conosco em relação a este tema. Por quê? Porque essa frase de Nietzsche, Deus está morto, ela é extremamente mal interpretada por muitas, e quando eu digo muitas, é muitas mesmo, pessoas. Inclusive fizeram um filme abordando essa frase, um filme religioso, e o filósofo Nietzsche é extremamente mal abordado neste filme. Muitas pessoas acham que quando Nietzsche disse essa frase, ele tinha a intenção de desmerecer a crença em Deus, ele tinha a intenção de provar que Deus não existia. Só que nada disso é verdade. De fato, Nietzsche era ateu e fundamenta o seu ateísmo muito bem, inclusive nas suas diversas obras. E apesar de muitas vezes ele criticar o cristianismo, desferir sérios golpes à moral cristã, a sua intenção com essa fala não é essa. Só para vocês terem uma ideia, eu acredito em Deus. Não este Deus do imaginário judaico-cristão, mas um outro tipo de Deus. E não posso negar que essa frase de Nietzsche ela é muito verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque ela traz imensas contribuições tanto no campo da ética quanto no campo da história, das ciências humanas, conforme nós vamos abordar brevemente no vídeo de hoje. Então eu convido você. Então, qual o real significado da frase Deus está morto? É interessante primeiro nós entendermos o contexto em que a obra ela está escrita quando que Nietzsche escreveu isso. Essa frase ela está escrita no livro A Gaia Ciência. E é interessante que nesta parte da obra, Nietzsche então descreve que um homem louco, prestem bastante atenção, um homem louco diz a frase, ele vai a um mercado onde existem algumas pessoas e ele diz, Deus está morto. Olhem só que interessante. Por que Nietzsche diz que foi um homem louco? Por que será que ele não disse que foi uma pessoa normal, o que nós consideramos normal? Aí a gente pode buscar uma explicação que está fora e além de Nietzsche, por mais interessante que isso possa ser, porque isso vai explicar por que provavelmente Nietzsche usou o personagem do homem louco. Foucault, no século passado, por muitos considerado o novo Nietzsche, uma grande parte da sua filosofia vai ser baseada na ideia de loucura, onde ele vai falar que a loucura, ela sempre pertence a um contexto histórico e social. O que é loucura numa época pode não ser em outra. Na Idade Média, por exemplo, o que era considerado uma pessoa louca talvez não fosse hoje. Hoje, o que nós consideramos uma pessoa normal, talvez naquela época também não seria. Enfim, a loucura, ela depende do contexto histórico muitas vezes. Se hoje viesse uma pessoa até nós, dizendo, por exemplo, para nós arrumarmos as nossas coisas porque nós iríamos fazer uma cruzada para conquistar uma terra sagrada porque essa pessoa recebeu uma mensagem divina e nós seríamos obrigados a seguir ela. Provavelmente hoje nós pensaríamos que essa pessoa precisa ser internada, mas na Idade Média isso era extremamente comum. Então a loucura ela varia conforme a época, conforme o contexto histórico. Então é muito provável que Nietzsche, ao usar o personagem do homem louco para dizer a frase Deus está morto, ele estava se referindo àquilo que as pessoas considerariam como louco. As pessoas chamariam aquele homem de louco provavelmente porque não entenderiam o que ele estava dizendo. Da mesma forma que Zaratustra também é incompreendido, as pessoas acham ele de louco e ele acaba retornando à sua solidão, como nós vemos no livro Assim Falou Zaratustra. Então agora que nós partirmos do contexto dessa frase, qual é o real significado da frase Deus está morto? Vamos focar primeiramente no seu significado histórico, que é inclusive um dos mais importantes para que a gente possa entender os seus desdobramentos éticos, do qual abordaremos a seguir. A frase Deus está morto, ela possui a intenção de fazer um diagnóstico da sociedade europeia a partir de um viés nihilista. Quando Nietzsche diz, através do homem louco, que Deus está morto, ele queria dizer que a sociedade europeia na qual ele vivia estava cada vez mais distante de Deus. Deus estava sendo cada vez mais minimizado, diferente do que acontecia na Idade Média. Na Idade Média nós tínhamos o teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo. Todas as ações humanas eram voltadas para Deus, ou melhor, para as instituições que se diziam mediadoras de Deus.
E então as pessoas tinham uma vida completamente voltada para a religiosidade. Só que nós vemos que a partir do Renascimento, principalmente ali depois da Idade Moderna, que esse processo de morte de Deus começa a ganhar mais força. No Renascimento, por exemplo, nós vamos ter o antropocentrismo. Agora Deus já não está mais no centro de tudo. Agora o ser humano passa a estar no centro das realizações humanas. Para nós termos um exemplo disso, nós podemos ver a arte, a história da arte. Nós vemos, por exemplo, que na Idade Média nós não tínhamos aquele senso de individualidade nos artistas. O artista, inclusive, ele nem assinava as suas obras. Era como se ele fizesse parte de uma coletividade, como se ele fizesse parte de uma grande família humana, ou seja, os filhos de Deus. Ou seja, o artista não tinha a sua individualidade enquanto tal. Diferente do que vai acontecer na Idade Moderna, onde o artista passa a assinar as suas obras de arte, e aí ele passa a se reconhecer como uma individualidade que participa de uma sociedade, mas que não é a sociedade propriamente dita. Aí nós já vemos que Deus começa a ser minimizado das relações humanas, mas não se engane, no Renascimento as pessoas ainda acreditam em Deus. Inclusive muitos cientistas que nós conhecemos hoje acreditavam em Deus, tinham uma relação religiosa bastante forte, mas no tocante às suas realizações profissionais nós vamos ver aquele distanciamento com o divino, ou seja, já são os primeiros passos em direção a essa morte de Deus. Muitas pessoas dizem que Nietzsche matou Deus, que Nietzsche assassinou Deus, mas isso não é verdade. Quando Nietzsche chegou, Deus já estava assassinado nessa visão nihilista de mundo. Deus estava cada vez mais minimizado das relações humanas. Algumas pessoas podem estar pensando assim: mas isso não é verdade. Deus não está ausente das sociedades, Deus não está sendo minimizado. A gente olha para o Brasil, tem tantas pessoas religiosas, tantas pessoas fanáticas. Será que realmente Deus está morto? Será que ele de fato está sumindo da civilização? Bom, Nietzsche estava falando das sociedades europeias da sua época. O Brasil é outro caso. E a gente vê que, inclusive, esse conceito da morte de Deus, ele interfere sim no Brasil. Nós vemos essa interferência da morte divina no solo brasileiro também. Mas antes, vale dizer que o Brasil é o país que possui o maior número de católicos no mundo, até mesmo mais que o Vaticano, salvo algumas proporções. Então é óbvio que aqui a religiosidade, ela é muito forte, ainda mais pela aculturação que aconteceu aqui entre diferentes religiões. Mas será que a morte de Deus influencia nós, hoje aqui brasileiros, no Brasil, um país super religioso, que se diz laico? Será que existe essa interferência? Bom, vou te fazer uma pergunta e acho que isso vai responder. Vamos supor que você esteja em casa e você acaba caindo, resbalando e você quebra a sua perna, né? Uma situação completamente hipotética. Quem você procura primeiro, o padre ou o médico? Bom, obviamente eu procuro o médico, você deve estar dizendo. Pois é, mas na Idade Média, muito provavelmente as pessoas também procurariam um padre, também procurariam alguma forma de curandeiro ligado a questões religiosas. Hoje o hospital ele cumpre a sua função profissional desligado da questão religiosa, diferente do que acontecia antes. Então aí nós já vemos esse processo de distanciamento do divino. Antigamente, os cientistas, quando não encontravam uma explicação material para as coisas, atribuíam tudo às coisas divinas. Aquilo que nós chamamos, às vezes, de Deus das brechas, né? Então, quando os cientistas não tinham alguma resposta, eles simplesmente atribuíam a Deus, que Deus deve fazer isso e, portanto, a gente não encontra respostas. Só que a partir do período contemporâneo, os cientistas passam a estudar, sim, passam a buscar respostas. A biografia de Charles Darwin é um grande exemplo disso, dele indo atrás das respostas que muitas pessoas atribuíam apenas a Deus, a mão divina, e ele vai e encontra essas respostas. Então o que Nietzsche fez, em resumo, foi anunciar a morte de Deus, através do seu personagem lá, o Homem Louco. Mostrar que as sociedades europeias estavam cada vez mais enterrando Deus, que Deus estava sendo cada vez mais minimizado. E, obviamente, isso abre um novo campo, principalmente no que tange à ética. Ainda falando sobre a arte, é interessante que a arte barroca, por exemplo, ela também reflete esse processo da morte de Deus na modernidade, principalmente por ser uma arte que vai lidar com os contrários. Óbvio que provavelmente os artistas não tinham essa intenção quando produziam suas obras de arte, de evidenciar uma morte divina, muito pelo contrário, alguns até mesmo eram religiosos. Mas nós vemos que é uma arte que reflete o conflito entre aquilo que é mundano e aquilo que é divino. Então a arte barroca já é um reflexo desse processo da morte de Deus. Qual é então a repercussão ética dessa fala de Nietzsche? Bom,
A partir do momento que Deus está morto, e vale dizer que isso obviamente é uma ironia, porque afinal Nietzsche não acreditava em Deus, e como pode Deus morrer se ele é o ser todo-poderoso? Então vale dizer que é uma forma irônica de dizer, e para fazer esse diagnóstico como nós havíamos dito anteriormente. E qual é o desdobramento ético disso? Bom, pense você. Se Deus morre, todo o nosso campo ético morre também, porque a nossa ética, em grande parte, salvo alguns campos da jurisdição, ela é baseada na moral cristã, de amar o próximo como a si mesmo, fazer a caridade para não irmos para o inferno, fazermos o bem para podermos ir para o céu. Então existe a moral cristã, queira você ou não, acima de toda a jurisdição terrestre, ela influencia a nossa vida até hoje. Esse imaginário de céu, de inferno. Então a partir do momento que Deus morre, como é que fica a ética? Como é que ficam essas coisas? Nietzsche, inclusive, se preocupava em como é que ficariam essas sociedades quando elas se ligassem que Deus havia morrido. O que elas fariam quando elas percebessem que a base da sua moral estava morta, ou seja, Deus? O que eles fariam em relação a isso? E é aí que Nietzsche fala, principalmente em Assim Falou Zaratustra, a gente vai gravar um outro vídeo falando sobre isso, falando sobre qual a visão de Nietzsche sobre a moral cristã. E aí sim ele vai fazer sérias críticas, a intenção dele é realmente destrinchar essa ideia, examinar a moral cristã e criticá-la também. Mas nós vamos ver que a partir disso, o ser humano passa a ter a oportunidade de criar um novo mundo. A morte de Deus abre espaço para o super-homem, ou seja, a transvaloração dos valores, aquele que constrói os seus próprios valores, a sua própria moral, onde não vai existir uma moral universal, como dizia Kant com seu imperativo categórico. Ou seja, a morte de Deus abre um campo de possibilidades, de oportunidades no campo da moral, no campo da ética, melhor dizendo ética. Nietzsche não usaria a palavra moral, provavelmente. Então, resumindo o que nós dizemos nesse vídeo, a frase Deus está morto significa dizer que a nossa sociedade tem cada vez minimizado a influência divina. Deus já não é mais tão influente na nossa vida como era na Idade Média, por exemplo. Pelo menos aquele Deus tradicional que muitas visões têm. Vale dizer então que quando Deus morre, a partir do momento que as pessoas passam a ver que Deus está morto, quando elas percebem isso abre um campo de oportunidades para que as pessoas possam reformular a moral, criar um ser humano novo, criar uma sociedade nova. Esse era o objetivo que Nietzsche tinha quando propôs essa frase. Vale dizer que para aqueles que são religiosos, para aqueles que acreditam em Deus, a gente não pode negar que essa frase ela encerra uma verdade, acreditando você ou não em Deus. Como eu disse, eu acredito numa visão de Deus muito diferente da maioria das religiões, uma visão que entra muito em semelhança com a visão espírita que nós temos de Deus, a inteligência suprema, aquela inteligência que administra o universo, mas esse é outro ponto. Só para mostrar que você pode sim acreditar em Deus e ao mesmo tempo não negar que Nietzsche ele possui sim uma influência muito grande no pensamento ocidental, as suas contribuições nessa área desses assuntos que abrange Deus, que abrange a ética, e ele tem essas contribuições que são extremamente importantes. Então foi isso que nós vimos no nosso vídeo de hoje, fica para você essa reflexão. Eu pergunto, você concorda com Nietzsche? Caso você não concorde, busque um argumento, qual teórico você se baseia para refutar esse argumento de Nietzsche, não simplesmente diga que você não gostou, que você não concorda, fundamente as suas ideias, porque isso certamente vai desenvolver o seu pensamento crítico. De fato, nós, filósofos e espíritos livres, ante a notícia de que o velho Deus morreu, nos sentimos como iluminados por uma nova aurora. Nosso coração transborda de gratidão, espanto, pressentimento, expectativa. Enfim, o horizonte nos aparece novamente livre, embora não esteja limpo. Enfim, os nossos barcos podem novamente zarpar ao encontro de todo perigo. Novamente, é permitida toda a ousadia de quem busca o conhecimento. O mar, o nosso mar, está novamente aberto. E provavelmente, nunca houve tanto mar aberto. Nietzsche, Gaia Ciência.